A graça que anula as obras. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Marcos 10, 20. Há no coração do homem a voz da transgressão. Contudo, isso não implica apenas o desejo de fazer aquilo que é em si desagradável ao Senhor. É verdade que o ser humano desenvolveu prazer e satisfação mesmo quanto às maiores perversões. Todavia, não raro, ele se dedica a fazer aquilo que sabe ser aprovado, para constituir uma espécie de aura de nobreza em si mesmo, que não passa de pura soberba. Na história, isso se manifestou de várias formas. Homero, por meio da poesia, exaltou a coragem e o heroísmo, depois materializados de forma especial nos guerreiros espartanos, que viam nos feitos de batalha, até mesmo na morte em combate, a consolidação de sua memória gloriosa. Algo semelhante ocorreu na Idade Média, com os cavaleiros. Na Alemanha oitocentista, havia a defesa da honra por meio de duelos, cuja honra arrogante produziu uma espécie de recalcitrância cultural, tão forte que se liga até mesmo aos fatores causadores da Primeira Guerra Mundial. Esses fatos exemplificam como mesmo as virtudes são corrompidas, transformadas em forma de exaltação do próprio homem. De igual forma, como que em nome de algo aprovado e exaltado como nobre entre os homens, são praticadas as maiores atrocidades e injustiças. Algo semelhante ocorria na Judéia, quando as lideranças religiosas e os mais abastados travestiam de religiosidade tudo aquilo que lhes interessavam, chegando a praticar coisas verdadeiramente malignas. Foi o próprio Cristo quem disse: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar fazeis longas orações. Por isso, sofrereis juízo muito mais severo. Mateus 23, 14. A noção que o judeu tinha de si mesmo destacava sua justiça pessoal, construída ao custo de muitas obras. No entanto, tal nunca passou de uma mera casca, algo exterior, muito bem definido na figura aplicada por Cristo a eles nesse mesmo contexto, ao chamá-los de sepulcros caiados. No caso do jovem rico do texto epigrafado, ele se aproxima de Cristo por causa daquilo que havia ouvido, quando nosso Senhor, cercado de crianças, disse: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Marcos 10, 14. O jovem se interessou pelo ingresso no reino, especialmente em uma época que tanto se falava da vinda do Messias e, consequentemente, do reino, como era o seu tempo. Por isso, sua pergunta inicial: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O verso 17. Ao chamar a Jesus de bom e de mestre, mostra sua noção de um mero ser humano, que um mero ser humano pode realmente alcançar justiça pessoal suficiente para agradar a Deus por seus próprios esforços. Por isso a resposta de Cristo: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. O verso 18. Se o jovem reconhecia Jesus como um homem comum, então sua afirmação estava errada, pois só Deus é bom, fonte de toda a justiça. Consciente de sua noção meritória, nosso Senhor então o orienta deliberadamente a cumprir os mandamentos, omitindo propositalmente o último. A resposta do jovem rico não poderia ser outra: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. O verso 20. É como se dissesse: Mas isso é o que eu sempre fiz desde pequeno. Então Cristo o confronta com o sentido prático do 10º mandamento. Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá-os aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Verso 21. Isso não é normativo, ou seja,
não é algo que se aplica a todos os crentes. Foi uma promessa dada exclusivamente àquele jovem. Nosso Senhor percebia seu extremo apego aos bens materiais. O judeu considerava a riqueza como prova incontestável da bênção e da aprovação de Deus na vida de alguém. Daí a sequência da passagem, versos 23 a 31. Salta-nos aos olhos a sincera soberba do rapaz, de entender-se como alguém cumpridor da lei e que tinha a aprovação de Deus em sua vida, por causa das riquezas. Entendamos que o ser humano é orgulhoso por natureza desde a queda. O Evangelho de Cristo não é aceito naturalmente pelo pecador, pois este prefere depender de seus próprios esforços do que passar pela humilhação de ser salvo de algo que jamais poderia se livrar sozinho. A religião humana é aquela baseada em obras, em ritos, cujas performances dependem meramente do sujeito, prescindindo de qualquer ajuda sobrenatural. Por meio de suas obras e esforços, pretende manipular a divindade que acredita, a fim de obrigá-la a dar-lhe o que deseja. Embora creiamos na graça de Deus, nossa visão ainda é influenciada por méritos. Se nos dedicamos a Cristo, acreditamos que o Senhor nos dará as melhores coisas. Se percebemos que alguém que não mostra dedicação a Deus recebe várias coisas boas, somos tentados a pensar que tal pessoa não merece. No entanto, ainda que entregássemos nossa vida à morte por causa de Cristo, isso não nos garantiria qualquer benefício da parte de Deus. Nossa justiça está unicamente em Cristo. Somos pecadores, merecedores da morte e da condenação. Esse é o nosso merecimento. As bênçãos de Deus e a salvação vêm apenas por meio de graça. É a visão de nosso total imerecimento que acentua e destaca o amor de Deus em nossa vida. Amar o Deus gracioso é banir todo o merecimento humano. Tenha um excelente dia na presença do Senhor, Reverendo Jair de Almeida Júnior.